Seja bem-vindo a mais um programa no Coração de Deus. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Seja bem-vindo a mais um programa no Coração de Deus. Os meus planos devem ser os planos de Deus. Os nossos planos devem ser os planos de Deus. Talvez possa ter passado por um momento na sua cabeça, na sua mente, que tudo que você planejou deu errado. Tudo que você sonhou deu errado. Talvez você tenha preparado algo e você tenha se frustrado com aquilo dali. Talvez você tenha idealizado que quando você chegasse em determinado tempo da sua vida, você já teria conquistado algo. Quando chegasse em determinado momento da sua vida, aquilo já seria diferente. Só que tudo aquilo que às vezes a gente pensa sai diferente. Tudo aquilo que a gente planeja, se não sai totalmente diferente, parte dele sai diferente. Parte daquele planejamento que nós tivemos, dos planos que nós tivemos, seja ele da nossa adolescência, da nossa juventude, seja ele de um casamento, seja ele profissional, nós planejamos, nós idealizamos, só que às vezes não acontece. Por que não acontece? Não acontece porque Deus às vezes não permite que os nossos planos aconteçam, se realizem, para que Ele possa nos oferecer algo ainda melhor. É nessa confiança hoje que eu convido a você a ter. Se algo na sua vida saiu errado, se o seu plano deu errado, se o seu projeto de vida deu errado, é porque Deus tem algo ainda muito especial para te oferecer. Se Deus não permitiu que os nossos sonhos se realizassem, é porque Ele tem um plano infinitamente superior ao que nós mesmos planejamos para a nossa vida. E é aí que às vezes entra o fracasso do nosso plano, do nosso projeto, porque nós não colocamos Deus nesse plano. Por isso no Salmo, quero pegar hoje o Salmo 39, no versículo 9 diz assim: fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Vou ler mais uma vez para que fique bem gravado para nós. Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada.
Fazer a vontade de Deus é viver o plano de Deus. Fazer a vontade de Deus é viver aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Porque o que deve nos agradar e o que a gente deve buscar na vida é o que é certo e não o que é bom. Porque existe uma diferença muito grande. Às vezes, por facilidade, por satisfação, nós buscamos aquilo que é bom. Esse pode ser o nosso plano. Mas o plano de Deus é buscarmos o que é certo. Então, hoje eu convido você a buscar o que é certo na sua vida e não somente aquilo que é bom. Porque nem sempre aquilo que é bom é o certo. O plano de Deus para a nossa vida, às vezes parece que é algo impossível de se realizar, parece que está distante da nossa vida, até mesmo aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia, chega final de dia e você fala, mas por que hoje tudo deu errado? Por que tudo que eu preparei, aparentemente ia dar tudo certo? De repente você planejou algo no início do ano, para que quando chegasse no final do ano estivesse tudo diferente e chegou tudo a mesma coisa, ou pior ainda, aos nossos olhos. Por que a gente passa por situações onde a gente acha que nada dá certo na nossa vida? Porque nós estamos colocando em primeiro lugar a nossa vontade, os nossos planos, e não simplesmente os planos de Deus. Os passos que nós temos seguido são os passos de quem? Quais são os passos que nós estamos trilhando? São os passos de Deus. O fracasso em alguns momentos da nossa vida passa pela nossa autossuficiência, pela nossa prepotência, de não querermos que Deus esteja à frente. E vou dizer algo até mesmo muito sério. Às vezes a gente não permite que Deus esteja à frente, porque a gente sabe que Deus faria diferente. Porque a gente sabe que Deus faria de um outro jeito, que Deus faria de uma outra forma. E quando a gente sabe que aquilo que Deus vai fazer diferente, mas não nos agrada, eu deixo Deus de lado e faço do meu jeito. E os planos desmoronam. E os planos não acontecem. E as frustrações aparecem, as lágrimas surgem, o desespero chega, por quê? Porque a nossa vida foi pautada nos nossos planos e não nos planos de Deus. Por isso que o salmista hoje vem falar para nós: fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada. Essa vontade de Deus é o que deve acontecer na nossa vida. E eu pergunto a você, qual é a vontade de Deus na sua vida? O que Deus quer para você? O que Deus está te convidando a viver, a fazer? O que Deus está te iluminando? Aonde que Deus quer levar a sua vida? Você sabe aonde Deus quer levar a sua vida? Você pode se questionar, não, mas eu não sei, como que eu vou saber? Feche os olhos, silencie, se retire por um instante e deixe Deus falar ao seu coração. É o momento de você sentir Deus. É o momento de nós experimentarmos Deus. A vontade de Deus na nossa vida, ela é revelada a partir da oração. Quando nós entramos no momento de oração pessoal com Deus, Deus revela a cada um de nós os seus planos. Deus revela a cada um de nós a sua vontade. E o salmista até diz: porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Quando a lei de Deus, quando a palavra de Deus, quando a vontade de Deus está no íntimo do nosso coração, nós procuramos fazer aquilo que Deus quer. Por isso eu peço até mesmo que cante mais uma vez, para que a gente não coloque os planos da nossa vida sequer um minuto longe de Deus. Que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sonha, qualquer sonho que nós temos,
Se não colocarmos esse sonho diante de Deus, ele pode se tornar um grande pesadelo. Aquilo que a gente imagina e sonhar e acontecer e ser algo maravilhoso, algo extraordinário, se aquilo não for colocado diante de Deus, para que a realização também seja uma vontade de Deus, isso pode se tornar um grande pesadelo na vida. Porque os planos do homem é fracassado. Os sonhos humanos são fracassados porque eles são limitados. Aquilo que eu imagino para que eu seja feliz, talvez não seja isso. Aquilo que eu imagino para que tudo seja diferente, aquilo que eu planejo na minha vida para que tudo seja diferente, talvez não seja isso que Deus quer. Por isso que às vezes quando Deus retira algo da nossa vida, é porque Ele tem algo muito especial para nos dar. Vamos cantar mais uma vez? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. O homem confia em Deus é aquele que tem a coragem de entregar uma situação, um momento, a vida, fechar os olhos e confiar. Fechar os olhos e entregar. Fechar os olhos e não se preocupar. Será que vai dar certo? Será que não vai? Quando isso vai acontecer? Será que vai acontecer? Ou seja, não é aquela confiança de questionamentos, mas é de fechar os olhos e dizer: Senhor, é teu, toma tudo. Essa atitude de confiança que eu convido você hoje a ter, a não ter medo de entregar a Deus, a ter essa confiança e tirar da sua confiança esses questionamentos de quando vai acontecer o que você está pedindo, se os seus planos vão ser realizados, se o que você pediu vai ser agora, se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos. Esses questionamentos atrapalham a nossa fé. Esses questionamentos tiram de nós, muitas das vezes, a nossa confiança em Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente pede a Deus, nós colocamos um tempo. Eu estou pedindo isso a Deus hoje, porque eu quero receber até o final do mês. Eu estou pedindo isso a Deus, porque eu quero receber isso daqui a 2 meses. Ou seja, a gente coloca um limite para que a graça chegue na nossa vida. Isso não é confiança. Confiança é quando você sabe viver o tempo de Deus. Ele pode ser dolorido, ele pode ser sofrido, o tempo de Deus, porque ele pode ser o tempo da demora. Mas se eu confio, eu sei que Deus vai providenciar o melhor para a minha vida. Por isso que os meus passos devem ser de Deus. Os meus pensamentos devem ser de Deus. Os meus planos, os nossos planos, devem ser os planos, os projetos de Deus. Porque as experiências amargas da vida são porque as limitações humanas constroem ideias, projetos, imaginações e fica somente naquilo que é humano e não se reveste da graça divina e não se coloca diante de Deus para dizer: Senhor, qual é o momento certo? Talvez hoje você tenha que tomar algumas decisões. É o momento certo? Você já pediu uma direção a Deus? Você já se silenciou e pediu um aconselhamento a Deus? Será que você não vai tomar uma decisão conduzida pelas suas emoções, pela sua raiva, pensando em dar um troco em alguém? Será que alguma decisão que você vai tomar, será que é no tempo certo? Isso é um plano que você tem, não quando a pessoa chegar, vou falar isso, vou falar aquilo. Talvez não seja esse o momento. Talvez não seja essa a melhor atitude. Talvez não seja essa a melhor resposta para você dar.
Isso é um plano nosso, mas é o plano de Deus? Talvez o plano de Deus vai nos levar, vai nos conduzir para um outro lado. São dessas coisas que eu venho dizer hoje. Não são somente planos grandiosos na nossa vida, mas o nosso cotidiano, do nosso dia a dia, dos nossos passos, sejam os passos de Deus. Que as nossas atitudes sejam iluminadas por Deus. Então vamos cantar mais uma vez, pedindo de fato que toda a nossa vida, todo o nosso projeto, como diz o salmista, fazer a vontade, fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada. Que possamos fazer essa vontade de Deus hoje. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Eu não tenho dúvida que se nós fizermos uma oração muito simples, bem curta, mas que vai fazer uma diferença na nossa vida tão grande, irá fazer uma diferença na nossa vida tão grande, se nós entendermos tudo isso que nós estamos falando, que nós ouvimos agora através da música. Não permita, Senhor, que eu faça aquilo que eu quero, mas que eu faça aquilo que Tu queres. Que seja essa a oração. Se eu quiser, Senhor, fazer algo que não for da Tua vontade, que o Senhor não deixe. Isso já vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida, porque vai evitar muitos erros, vai evitar muita imprudência, vai evitar, de repente, evitar situações constrangedoras. Que aquilo que eu penso fazer, se não for de Deus, que Ele impeça. Se aquilo que eu planejo para a minha vida, se não for o melhor, que Deus não permita. Não permita. Talvez a falta daquela realização vai me desagradar. Ela pode me desagradar porque eu pensei, eu imaginei, eu queria aquilo, mas aquilo não aconteceu. Mas se não aconteceu, se eu orei, se eu coloquei na mão de Deus, eu preciso entender que se não aconteceu, foi porque Deus não permitiu, ou se ainda não aconteceu, é porque não foi no momento certo. É esse coração confiante que nós devemos ter em Deus. É esse coração de saber entender que as coisas que acontecem na nossa vida não é apenas uma derrota, uma tragédia, uma frustração, mas Deus está nos livrando de algo muito pior. Deus poderia fechar os olhos para a nossa vida e às vezes a gente achar que está tudo bem, enquanto na verdade nós estamos na beira de um abismo. Mas Deus não faz isso. Diz a palavra que aquele que cuida de nós não dorme. Deus está sempre volvendo o seu olhar sobre cada um de nós. Deus tira coisas da nossa vida, Deus tira momentos da nossa vida, Deus tira situações da nossa vida para nos oferecer o melhor. Por isso que o que nos agrada deve ser aquilo que é de Deus, como diz o salmista, quando ele fala dessa vontade, desse desejo que ele tem. O que agrada o coração do salmista é fazer a vontade de Deus. Mas a gente precisa permitir que essa vontade aconteça na nossa vida sem que ela nos aborreça, sem que ela nos chateie. Porque às vezes a vontade de Deus, ela nos poda. A vontade de Deus, ela nos faz calar. A vontade de Deus nos segura, nos impede de alguns impulsos, mas é o melhor para cada um de nós. Essa confiança, essa esperança, seguir os passos de Deus, viver os planos de Deus. Não tenha medo de viver os planos de Deus. Busca, peça essa graça hoje ao Senhor. Senhor, eu preciso, eu quero viver os teus planos. Eu quero viver os teus sonhos.
Eu quero viver a tua vontade na minha vida. E você vai ver que tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente, eu não tenho dúvida disso. Porque a felicidade da nossa vida, a alegria da nossa vida, a força da nossa vida, consiste em viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então vamos cantar mais uma vez essa música, para que a gente entenda que nem um minuto mais, nem um minuto da nossa vida, seja ele sem Deus. Nenhum dos nossos planos sejam sem Deus. Nenhuma das nossas vontades que ela deixe de passar pelo crivo e pelo olhar de Deus. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Eu quero encerrar esse programa de hoje te convidando a viver o que nós acabamos agora de cantar. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Que você tire um momento do dia de hoje de fechar os seus olhos, de dizer isso para Deus: Senhor, eu confio em ti. Leva-me. Deixa Deus conduzir a sua vida. Não brigue com as vontades de Deus. Não questione as vontades de Deus. Feche os olhos, confia e deixa Deus te levar. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.